Muito bem, vamos ver então a quarta parte desse capítulo, plano. Aqui a gente vai, nessa quarta parte aqui, a gente vai ver posições relativas de reta e planos, tá? Uma coisa importante. Bom, como eu havia dito no finalzinho da outra aula, começamos estudando ângulo entre dois planos, então, né? Então você vai considerar dois planos, plano π1 e um plano π2, com vetores normais n1, né? Tá aqui, ó, n1, normal do plano π1, e n2, normal do plano π2, né? E o nosso interesse seria medir esse ângulo entre os dois planos, né? E como é que eu vou fazer para medir esse ângulo entre dois planos? Por trigonometria ali, você vê que esse ângulo θ que a gente deseja medir é o mesmo ângulo θ entre as normais, né? Então, chama-se ângulo de dois planos π1 e π2 o menor ângulo que um vetor normal de π1 forma com um vetor normal de π2, tá bom? Então, por isso que a gente coloca esse módulo aqui na hora de calcular o cosseno do ângulo. A gente quer o menor, né? Não quer aquele 180 menos θ. Então, o cosseno desse ângulo é produto escalar dos normais em módulo dividido pelo módulo de n1 vezes módulo n2. Ok? Então, a gente vai usar esse critério para medir ângulo entre dois planos. Por exemplo, aqui o exemplo 9 é um enunciado que aparece lá na lista de exercício. Determine o ângulo entre dois planos π1 e π2. Bom, tranquilo? Equação geral, não é? Equação geral do π2, não é? Então eu conheço, mudando a tela aqui, ó, conheço 2, 1, menos 1, conheço o vetor normal n1, conheço o vetor normal 1, 1, 0, eu ia falar menos 4, 1, 1, 0, né? É o 0 vezes z, é o vetor normal n2 do plano π2. Então eu vou fazer o produto escalar em módulo e dividir pelo módulo dos vetores. Então eu já trouxe a conta pronta aqui, né? 2 mais 1 mais 0, 3, em módulo é 3. E aqui, módulo raiz de 6, módulo raiz de 2. Então, isso aqui vai te dar, como cosseno, raiz de 3 sobre 2. Né? É um exemplo, então é um dos números conhecidos. Então, quem é esse ângulo θ? É o arco cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, no nosso caso, eu sei, ele é π sobre 6, né? O seu antigo amigo 30 graus. Se na lista de exercício não der raiz de 3 sobre 2, não der meio, né? Se na lista de exercício aparece lá um ângulo a 0,85, você usa a calculadora e dá o valor aproximado. Você vai usar a tecla cos menos 1, né? Arco cujo cosseno é o 0,85, e aí vai ter uma aproximação com 8 casas decimais, com 10 casas decimais, via calculadora, do ângulo θ em radianos. Sua calculadora sempre tem que estar configurada para radianos. Não pode estar configurada em deg, não, que é degree. Não pode. Você tem que ver no setup dela, sempre aparecer um rad no visor. Senão, as contas que a gente faz aqui, lá em cálculo também, as contas dão errado. Então, π sobre 6 é o ângulo θ do exemplo 9. Então, como a gente já consegue medir ângulos, a gente já pode, né, detectar ângulos, planos ortogonais, que nesse caso aqui são chamados de perpendiculares, porque a dimensão do espaço é 3. Então, a incidência de um plano com outro reproduz a incidência de uma reta com a outra, retas do plano. Então, por isso a gente volta a usar a palavra perpendicular. Mas pode usar ortogonal também. Consideramos então a seguinte situação, né? Um plano π1 aqui e um plano π2, e a gente percebe, né, que o interesse seria ilustrar um ângulo 90 graus ali entre a interseção dos planos, né? Então, N1 e N2, certo? São ortogonais. N1 e N2, se você calcular o produto escalar, esse produto escalar vai dar zero, certo? Então, a gente usa isso como critério, como ferramenta para buscar perpendicularismo entre planos, tá? É o nosso critério de ortogonalidade. Exemplo 10. Verifique se os planos são perpendiculares. Né? Esse enunciado comum também lá na sua lista de exercício. Bom, que tipo de equação eu recebo? Geral.
Π2, que tipo de equação eu recebo? Equação geral. Então, já trouxe aqui, N1 é 3, 1 menos 4, e N2 é 2, 6 e 3. Calculo o produto escalar. Esse produto escalar deu 0. Então, este plano aqui, π1, é ortogonal ou perpendicular a esse plano aqui. Estão percebendo a ferramenta do produto escalar? A gente não está fazendo desenho, a gente não usa fazer o desenho para buscar, para investigar ortogonalidade entre esses planos, o perpendicularismo entre esses planos. A gente usa o produto escalar dos vetores normais. Essa é a nossa ferramenta, a ferramenta algébrica, certo? Ela que é a nossa ferramenta, que é o nosso medidor de ângulo. Exemplo 11. Verifique se os planos são perpendiculares. Π1, que tipo de equação recebo? Geral. Π2, que tipo de equação estou recebendo? Paramétricas. Certo? Aqui, N1, qual é o N1 aqui? Direto. E aqui? Como é que vai ser o N2? Ah, aqui eu vou ter que descobrir o N2. O N1 aqui é direto, então. Então é 1, 1 e 0 vezes z. Correto. E o N2? Bom, eu vou descobrir um vetor gerador, que é o menos 1, 1 e 0, observando o parâmetro H, os coeficientes do parâmetro H. Vou descobrir um outro vetor gerador, que é o 2, 1, 1. Descobrir dois vetores geradores, né, do plano. Vou fazer o quê? Produto vetorial de U com V para obter regra mão direita, para obter o vetor normal que vai ser usado para fazer o produto escalar com N1. Então, já trouxe pronta a conta aqui, ó. Então, meu N2 é 1, 1 menos 3. Estou fazendo tudo rápido, porque depois vocês conferem, né? Então, o N2 é 1, 1 menos 3. Fazendo o produto escalar N1 por N2, eu vou obter 2, então não dá zero. Se não dá zero, os planos não são perpendiculares. Os planos têm uma inclinação ali, tem um θ que não é 90 graus ali, que não é π sobre 2. Os planos não são perpendiculares, tá vendo? Então é um exemplo, teve um exemplo de perpendicularismo e esse exemplo onde os planos não são perpendiculares, né? Bom, aí como a gente está usando o vetor normal do plano para medir ângulo, a gente pode também investigar posições relativas entre retas e planos, para terminar essa parte do capítulo, dessa aula nossa aqui. Bom, uma reta pode pertencer ao plano, tá ok, né? Eu ilustrei aqui uma reta que ela está, nossa, que risco todo, né? Ela está contida no plano, certo? Ela pode pertencer ao plano. Ela pode não interceptar esse plano. Então, eu ilustrei aqui uma reta que é paralela sem estar contida no plano, certo? Ela pode ser paralela, mas estar dentro do plano, né? Aí, esse caso aqui, ela vai estar contida no plano e vai cair dentro do primeiro caso que a gente vai considerar. Ela pode ser ortogonal, olha a figura, ela pode ser ortogonal aqui, ó. Ela pode ser ortogonal ao plano. Né? Nesse caso aqui, um vetor gerador da reta tem que ser paralelo ao vetor normal do plano, né? Pode ter interseção assim. E pode interceptar o plano, como eu mostro aqui, né? Pode interceptar o plano com um ângulo θ aqui, que não é π sobre 2. Pode interceptá-lo não ortogonalmente. Né? Então, é uma reta concorrente ao plano, apenas concorrente sem ser ortogonal. Então, está aqui o resumo, né? Ó, pode pertencer ao plano, pode ser paralela ao plano sem estar nele, pode ser paralela e estar contida, mas se você detectar que vai ser paralela e tiver contida, ela cai naquele primeiro caso. Por isso que eu pus em cinza aqui, né? Então, se retorna ao primeiro caso. Nesse caso aqui, ele está dentro do primeiro. Ela pode ser perpendicular ao plano, ortogonal ao plano, ou pode ser apenas concorrente sem estar fazendo um ângulo reto. Então vamos ver como é que a gente detecta essas posições. Seja R uma reta com direção V, marcada aqui, ó, tem a direção V, e um plano π. Seja N o vetor normal do plano, né? Então está ilustrado que um N é um vetor normal ao plano, certo? Essa reta
pertence, veja, essa reta vai pertencer ao plano π se você souber que 2 pontos dessa reta estão no plano, aí, claro, os infinitos pontos da reta estão no plano, ou você também sabe que ela está contida dentro do plano, se você souber que, paga aqui, se você souber que um ponto da reta está no plano, que está escrito aqui, ó, um ponto da reta está no plano, e souber que o vetor diretor da reta é ortogonal ao vetor normal do plano. Se você conhece um ponto da reta que está no plano e conhece que o vetor normal da reta é ortogonal ao vetor normal do plano, é porque o vetor, né? O vetor está dentro desse vetor representado aqui, V, está contido no plano. Então, a reta toda está dentro do plano. Então, nós temos essas duas possibilidades. 2 pontos estão no plano, ou um ponto e o vetor sendo ortogonal ao vetor normal do plano, né? Então, esse critério aqui você tem exercícios semelhantes a esse enunciado do exemplo 12 para fazer, para resolver lá na sua lista. Determine números m e n para que essa reta pertença a esse plano π. Bom, eu recebo uma reta. Que tipo de equação estou recebendo? Equações paramétricas. E recebo um plano. Que tipo de equação estou recebendo? Equação geral. Está vendo que aparecem letras m e n como coeficientes do plano? Então, esta reta aqui, né? Por preguiça a gente deixa de escrever, mas o t percorre os números reais, né? O parâmetro. Esta reta aqui está bem determinada, fixa no ambiente R3. Esse plano pode variar conforme eu coloque números multiplicando a letra m, então eu tenho a reta. E conforme eu coloco números que multiplicam m e z, esse plano, estão percebendo? Eu tenho 2 parâmetros ali, 2 números m e n que eu vou determinar. Eu quero mexer nesse plano de maneira que esse plano não só intercepte a reta, mas que ele contenha esta reta. Então, veja só, já trouxe as minhas contas prontas aqui. Então, veja só. Se você fizer t igual a zero, são essas coeficientes que estão aqui, né? 3 menos 1 e menos 2, isso é um ponto A conhecido da reta. Ele pertence à reta, tá bom? Tem um ponto que pertence à reta. Se você fizer t igual a 1, tem outro ponto que pertence à reta, colocando t igual a 1 aqui. Será que esses pontos estão no plano? Essa reta vai estar inteiramente contida no plano, né? O nosso critério aqui anterior, né? Nosso critério. Ela estará inteiramente contida no plano se eu souber que 2 pontos dela satisfazem a equação do plano. Então, para determinar m e n, eu vou exigir que esse A aqui pertença ao plano e vou exigir que esse B pertença ao plano π. Já trouxe tudo escrito aqui. Esses 2 pontos devem satisfazer a equação do plano. Então, jogando, ó, joguei 3 menos 1 e menos 2 aqui, né, nas variáveis x, y, z, obtive uma equação. E joguei 4 menos 2 menos 3 aqui nas variáveis e obtive outra equação. Eu vou exigir que esses coeficientes de A e de B satisfaçam a equação do plano, tornem essa equação verdadeira, ao mesmo tempo. Tá? Ao mesmo tempo. Então, tem esse sistema em M e N para ser resolvido. Aqui eu só copiei, tá? Peguei esse sistema aqui, passei a limpo, ó, aqui, e fiz a resolução, isolei o M, joguei aqui, tal, e obtive, depois vocês fazem com calma isso, M igual a 3 e N igual a menos 1. Então aqui, né, limpando a tela aqui, ó. Então aqui, ó, se o M for 3 e o N for menos 1, se o M for 3 e o N for menos 1, você mexe nesse plano de maneira que ele contenha essa reta R. Tá? Essa é a resposta do exercício, 3 e menos 1. Tem outro modo de você responder, resolver esse exercício. Também trouxe aqui, veja, que é aquele segundo critério, né? Eu recebo as paramétricas, então eu sei que um vetor diretor da reta é 1, menos 1, menos 1. Diretor da reta. Olhando aqui, né, os coeficientes constantes, eu sei que um ponto da reta é 3 menos 1 menos 2. 3 menos 1 menos 2. Eu vou testar o A para ver se ele satisfaz
a equação do plano, né? E vou verificar se esse vetor diretor da reta é ortogonal ao normal do plano. O normal do plano vai ter as letras M e N aqui, que são incógnitas, né? O vetor normal pode estar variando. Tem a reta fixa, o vetor diretor eu sei quanto vale, o A eu sei quanto vale, né? Fixo, e o M e o N vão me dar a posição do plano aqui, certo? Então eu vou exigir que o A esteja no plano e vou exigir que o normal do plano seja ortogonal à direção da reta. Então eu vou exigir isso, naquele segundo critério. Vou exigir essas duas coisas. Exigir. Vou exigir isto. Quando eu faço essa exigência, produto escalar dando zero vai me dar uma equação, né? Produto escalar aqui, 2 menos m menos n tem que ser zero. E A satisfazendo a equação do plano. Outra equação, que é igual à primeira equação lá da primeira maneira de resolução. Aí eu devo resolver esse sistema em M e N. Faço a resolução, depois vocês conferem e obtenho, evidentemente, né, a resposta 3 e menos 1. Então, se o M for 3 e o N for menos 1, né, ok? Este plano vai conter a reta. É a segunda maneira de você resolver este exercício, esse exemplo 12. Né? Bom, existem outras posições, né, de reta e plano. R a reta, direção V, um plano π, N o normal do plano. Então, voltamos aqui. Vamos ver condição para que ela seja paralela ao plano. Bom, se ela é paralela ao plano. Bom, ela não... Então, o caso de ser paralela e estar interceptando o plano já está abrangida lá no primeiro caso, né? Então, quando a gente fala paralela sem estar contida, né? Como é que ela é paralela sem estar contida? Bom, o vetor V, direção da reta, tem que ser ortogonal ao vetor N. Então, esse é o nosso critério de investigação. Eu vou fazer o produto escalar, se der zero, ela é paralela. Aí eu investigo se tem ponto em comum ou não. Se é paralela longe do plano ou se é paralela contida no plano. Tem exemplo aqui, né? Tem. Aí, ó, exemplo 13. Exemplo 13. Verifique a posição relativa entre reta e plano. Bom, reta, equações paramétricas, plano, equações normais. Então, eu sei rapidamente obter o vetor normal aqui e sei rapidamente obter o vetor diretor da reta. Certo? 2 menos 3 e 1, direção da reta. 5, 2 menos 4, vetor normal do plano. Calculo o produto escalar. Calculei o produto escalar, zero. Oba! Então, direção da reta, ortogonal ao normal do plano. Então, a reta é paralela ao plano. Certo? A reta é paralela. Conclusão, a reta é paralela ao plano. Será que essa reta é paralela? Mas será que é paralela mesmo distinta do plano ou é paralela dentro do plano? Né? Então, eu vou investigar. Há um ponto aqui, 1, 0, 0. Né? 1, 0, 0 é um ponto da reta. Ela é paralela. Se o 1, 0, 0 satisfizer a equação do plano, ela toda está no plano. Então, jogue 1, 0, 0 na equação do plano para ver se dá uma equação verdadeira. Né? Eu já sei que está nessa paralela. Se um ponto estiver no plano, é porque os infinitos pontos da reta estarão no plano. Então, verifique. 1, 0, 0. Substituo 1, 0, 0. Falso. Aqui dá 4 igual a 0. É uma equação falsa. Então, este ponto aqui não satisfaz a equação da reta. Da reta. O ponto da reta não satisfaz a equação do plano. Tá? Dá uma identidade falsa aqui, não dá identidade, né? Então, a reta não está contida no plano, é paralela, distinta mesmo, certo? Então, primeiro eu faço produto escalar e depois eu verifico se um ponto satisfaz a equação. Se satisfaz, ela está contida. Não satisfazendo, ela está realmente distante do plano. Exemplo 14. Sempre esse enunciado, verifica a posição relativa. Reta e plano. Paramétricas e equação geral do plano. Vetor 2, menos 3 e 1.
Vetor normal, 4 menos 6 e 2. Normal, 4 menos 6 e 2. Vamos fazer o produto escalar. Fazendo o produto escalar, 20. Bom, então, eu não tenho paralelismo da reta com o plano. Se o produto escalar está dando 20, é porque as posições não são assim. A reta é concorrente ao plano. É concorrente ao plano, certo? Pode ser uma concorrente assim com um ângulo θ, né? Ou pode ser um concorrente especial com um ângulo de 90 graus. Como é que eu vou saber isso? Olhando a direção da reta e o vetor normal do plano. Olhem aqui, direção da reta, direção normal do plano. Olha, tem semelhança? Sim, o n é o dobro. O n é o dobro do vetor. Né? O n é o dobro do vetor v. Certo? 2 menos 3, 1. 4 menos 6, 2. Né? Então, a reta não é paralela ao plano, mas, olha lá, os vetores são proporcionais, as coordenadas são proporcionais. Então, os vetores são colineares, são paralelos, certo? Se eles são paralelos, é porque a reta é perpendicular ao plano. Então, eu vejo se ela é paralela. Se não for paralela, intercepta. Se intercepta e tiver vetor proporcional, né? Coordenadas proporcionais ao vetor normal do plano, ela intercepta ortogonalmente. Se não, ela intercepta fazendo um ângulo θ diferente de π sobre 2. Né? Na próxima aula, então, a gente vai ver agora a intersecção de dois planos, né? Detectar a reta que intercepta dois planos, caso haja, né? Porque pode ser paralelos, não tem interseção, e a interseção de reta e plano, como é que eu resolvo esses problemas, esses tipos de exercícios, tá bom? Mas vocês já podem atacar a lista de exercícios aí. Até a próxima aula, então, daí a gente encerra esse capítulo esse capítulo é o 5, né? Capítulo 5.